Ela achou que era só uma foto antiga, mas quando apertou play naquele arquivo, tudo desabou. Você não vai acreditar no que ouviu no primeiro segundo. O pendrive estava ali, esquecido dentro de uma pequena caixa de madeira, encostada no fundo de um armário que ninguém abria fazia anos. A tampa rangeu como se reclamasse por ter sido tocada depois de tanto silêncio. Dentro dela havia poeira, um pedaço de tecido desbotado e o pequeno pendrive prateado, frio como se nunca tivesse pertencido àquela casa. Não tinha identificação, não tinha etiqueta. Era só um objeto perdido, aparentemente sem valor. Mas ela sabia, algo naquele brilho apagado parecia querer contar alguma coisa. Um segredo, um pedido de socorro, ou talvez um aviso tardio. Quando seus dedos trêmulos seguraram o pendrive, um arrepio percorreu suas costas. A sensação não era boa. Era como tocar algo que não deveria ter sido encontrado. Mas a curiosidade, velha conhecida de quem carrega uma vida inteira de memórias dolorosas, era maior que o medo. A vizinha idosa, com seus olhos profundos e cansados, aproximou o objeto do peito por um segundo, como se buscasse coragem no próprio coração. Depois, respirou fundo e caminhou lentamente até a mesa onde deixava seu pequeno notebook, um equipamento antigo, mas fiel companheiro das noites solitárias. Ela não sabia que naquele exato momento, no instante em que conectasse aquele pendrive na porta USB, todo o mesmo bairro que a vira ser humilhada tantas vezes, seria forçado a ouvir uma história que ninguém estava preparado para enfrentar. A luz azul do computador piscou. O dispositivo foi reconhecido com um som curto e metálico. E ali, na tela, surgiu uma única pasta, sem nome, sem descrição. Apenas um arquivo dentro. Áudio 01.wav. O coração dela disparou. Aquilo tinha sido gravado por alguém. Mas por quem? E por quê? Era impossível saber. O silêncio do quarto parecia ficar mais denso. Até a sombra das cortinas, refletida na parede, parecia assistir ao que viria a seguir. Ela clicou 2 vezes. A tela ficou preta por um breve segundo, como se o computador precisasse respirar antes de mostrar o que estava carregando. E então, o áudio começou. O estalo inicial baixinho, quase um sussurro, veio acompanhado de algo que não deveria estar ali. Um choro contido, masculino, madura, rouca. A voz pareceu atravessar os anos para chegar até ela. E foi exatamente nesse momento que o mundo dela parou. O primeiro segundo daquele áudio fez o chão desaparecer sob seus pés. A respiração era curta. As mãos começaram a suar. A cadeira pareceu tremer. Ela não conseguia desviar a atenção nem por um mísero instante. Porque aquela voz ela conhecia. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tantas cicatrizes, era impossível confundir. Era a voz do homem que havia destruído a vida dela. E o bairro inteiro, que tantas vezes fingiu não ver, agora ouviria tudo. Mas antes que a gravação revelasse qualquer palavra clara, um barulho alto ecoou no portão da frente. Ela se virou assustada, o coração acelerado demais, temendo que alguém estivesse prestes a impedir aquela revelação antes mesmo de começar. Mas o som cessou rapidamente, deixando apenas o eco e o receio. Talvez fosse o vento, talvez fosse apenas sua imaginação cansada. Talvez fosse apenas o mundo reagindo ao que estava prestes a acontecer. Ela teria fechado o computador, teria desligado tudo, teria voltado para a segurança do silêncio que carregava há décadas. Mas algo dentro dela, algo antigo, ferido e teimoso, não permitiu. Porque aquela humilhação que ela vivia desde sempre, as piadas, as fofocas, o olhar atravessado das pessoas, o jeito como a tratavam como se fosse um estorvo, uma velha incômoda, uma presença que ninguém fazia questão. Tudo isso parecia estar prestes a encontrar uma resposta, um porquê. Uma verdade escondida atrás daquela única pasta, daquele único arquivo, daquele único segundo de voz que voltara como um fantasma batendo à porta. Ela teve vontade de chorar, de gritar, de correr para longe. Mas ficou ali,
firme como nunca foi. O pendrive ainda brilhava sobre a mesa, refletindo a luz fraca. Era como um olho atento, como se tivesse sido colocado ali por alguém que sabia exatamente o peso do que estava guardado. Alguém que queria que ela encontrasse aquilo, naquele dia, naquela hora, naquele minuto. E enquanto a voz do áudio começava a ganhar forma, algo ainda mais estranho aconteceu dentro dela. Não era só medo, era também alívio. Como se finalmente, depois de tantas injustiças caladas, alguém tivesse deixado pistas suficientes para que a verdade emergisse. Mesmo que viesse tarde demais. Mesmo que viesse acompanhada de dor. O bairro inteiro, que até alguns dias atrás zombava dela no portão, chamando-a de perturbada, exagerada, mentirosa, mal sabia que estava a poucos instantes de encarar algo muito maior do que fofoca de vizinhança. Porque aquele pendrive, pequeno, abandonado, esquecido, carregava um peso que poderia virar tudo pelo avesso. Poderia mostrar o que realmente aconteceu anos atrás. Poderia limpar seu nome. E poderia sujar o de outras pessoas muito mais do que elas jamais imaginaram. Mas ela ainda não sabia de nada, só sentia. E sentindo, apertou play outra vez, sem perceber que o fôlego curto denunciava o início de uma verdade que não podia mais ser apagada. E você, que está escutando isso agora, talvez nem imagine o que ela ouviu logo depois, mas vai descobrir. E garanto, você não estava preparado. Parecia uma família normal. Essa foi a primeira coisa que passou pela mente dela, quando o áudio começou a se tornar compreensível, entrecortado por respirações pesadas e longos silêncios que mais pareciam hesitação do que falha técnica. Como se a pessoa que gravou aquilo estivesse tentando decidir o que revelar e o que esconder para sempre. A velha se inclinou para mais perto da tela, como se cada centímetro aproximado pudesse diminuir a distância emocional que aquele arquivo parecia carregar. A imagem estática do player mostrava apenas uma barra de progresso imóvel, mas o som contava muito mais do que qualquer vídeo contaria. A voz do homem, aquela que ela reconhecera no primeiro segundo, tremia, e ele não era alguém que tremia facilmente. Pelo contrário, sempre se orgulhou de ser firme, inabalável, incapaz de demonstrar medo na frente de quem considerava inferior. Mas ali, naquela gravação, ele parecia quebrado. Ainda assim, algo não combinava. Porque apesar da fragilidade aparente na voz, havia pequenos detalhes que soavam errados. O primeiro deles surgiu como uma pontada na memória. Ao fundo, um som repetitivo que parecia um relógio antigo marcando os segundos. Tac, tac, tac. Em tese, nada demais. Mas ela conhecia aquele som. Ele não pertencia à casa dele. Não pertencia à sala de gravação que ele dizia ter. E, principalmente, aquele som não existia naquele bairro fazia anos, desde que a casa velha ao lado fora vendida e esvaziada. Ela franziu o senho. O detalhe era pequeno, quase insignificante, mas quando a vida nos ensina a sobreviver a pessoas manipuladoras, detalhes pequenos nunca são só detalhes. Enquanto ela processava esse estranhamento, a narração estava apenas começando. O áudio continuava cheio de pausas, como se fosse uma confissão feita em fragmentos. De repente, um estalo mais forte ecoou. Talvez um objeto sendo colocado sobre a mesa, talvez o microfone sendo atingido por acidente. Difícil saber. Mas o impacto fez o coração dela acelerar de novo. Então outro detalhe se revelou, quase despercebido. Uma data. Em meio às palavras picotadas do homem, ele mencionou algo como: "Isso tudo começou no dia 17. Só isso. Nenhum mês, nenhum ano. Apenas 17. Mas a velha sentiu o peito apertar, porque para ela existia apenas um dia 17 que importava. O dia que destruiu sua reputação. O dia em que tudo mudou. O dia em que a vida dela se partiu em antes e depois. O mesmo dia em que ela foi humilhada no portão. A lembrança veio com força como açoite. As pessoas reunidas. As acusações rápidas, tortas, maliciosas.
como se o bairro inteiro estivesse esperando a primeira oportunidade para transformar uma simples desavença em espetáculo. Alguns murmuravam que ela era louca, outros diziam que ela era perigosa, e havia quem afirmasse, com convicção assustadora, que ela escondia algo terrível. Nada disso era verdade, mas naquela época ninguém se importou. E agora, ouvir aquele homem mencionar o dia 17 fazia o estômago dela revirar. Não era coincidência, não podia ser. Ela respirou fundo e tentou manter o foco. O áudio continuava, mas cada segundo trazia mais perguntas, mais contradições, mais motivos para desconfiar. Enquanto isso, seus olhos percorreram lentamente o quarto. Em cima da cômoda havia uma foto antiga, ligeiramente torta, dentro da moldura. Ela, muito mais jovem, ao lado de duas pessoas que não via há décadas. A única família que um dia teve. A foto, iluminada pela lâmpada amarela da mesa, parecia observá-la, como se guardasse mais respostas do que ela mesma sabia. Foi então que a visão dela se desviou para outro objeto, um recibo dobrado, esquecido entre livros. Ela havia encontrado aquele recibo anos atrás, sem entender sua origem. O papel estava amarelado, a tinta começando a desaparecer. Mas agora, olhando fixamente para ele, percebeu pela primeira vez que havia um símbolo no canto, um pequeno carimbo com a mesma marca que ela acabara de ouvir no fundo do áudio. Essa coincidência foi um arrepio frio na espinha. O tipo de coincidência que não acontece por acaso. O som do áudio seguiu, uma respiração entrecortada, a cadeira rangendo, o homem dizendo uma frase curta que congelou o ar do quarto. Eu nunca quis que ela descobrisse. A velha sentiu o corpo inteiro gelar. As mãos apertaram a borda da mesa. E então, como se o universo decidisse intensificar o mistério, um texto suave brilhou em sua mente, ecoando quase como se estivesse escrito no ar. O que ela encontrou mudou tudo. Era a única coisa que fazia sentido agora. Cada detalhe estranho, cada fragmento contraditório, cada ruído no fundo daquele áudio parecia apontar para isso. Mas tudo isso ainda era só o começo. E antes de entender por que aquele pendrive estava escondido dentro da caixa, antes de saber quem gravou aquele áudio, antes de saber por que mencionavam o dia 17, antes de descobrir por que alguém tentou esmagar a reputação dela, você precisa saber quem eles eram, quem formava aquela família aparentemente normal, e por que suas vidas estavam ligadas de forma tão cruel à da vizinha que todos humilharam. Antes que qualquer revelação pudesse fazer sentido, era preciso voltar um pouco e lembrar quem eram as pessoas que formavam aquele pequeno microcosmo de segredos, ressentimentos e verdades abafadas. Porque, apesar de o bairro parecer tranquilo para quem apenas passava pela rua, quem vivia ali sabia que cada portão escondia uma história. Algumas profundas demais, outras perigosas, e algumas que nunca deveriam ter sido ligadas entre si. O primeiro personagem dessa história é ela mesma, Dona Almerinda, 74 anos, viúva há quase 2 décadas, dona de uma voz suave e de um olhar que carregava mais memórias do que forças. Ela sempre foi conhecida pela doçura e pela disposição em ajudar os vizinhos, mesmo quando ninguém retribuía. Pequena, franzina, sempre com as mãos ocupadas, ora com plantas, ora com livros, ora com cadernos, que ninguém sabia ao certo o que ela escrevia neles. Mas nos últimos anos, algo mudou no olhar dela. A solidão parecia ter se tornado mais pesada, o sorriso mais raro, e as caminhadas ao mercado, antes diárias, começaram a diminuir, até quase sumirem. Para quem observava de longe, era apenas a velhinha estranha da rua de baixo. Para quem a conhecia, bem, a verdade é que quase ninguém realmente a conhecia, mas bastava olhar por mais de um segundo para perceber que ela carregava uma dor antiga, uma dor que nunca fora contada. O segundo personagem dessa trama era o homem cuja voz surgira no pendrive. Rogério, por volta dos 50 anos, expressão sempre tensa, corpo robusto, postura de quem acredita estar sempre no comando. Ele era o tipo de pessoa que falava alto,
Gesticulava demais e tinha facilidade em fazer os outros acreditarem em suas versões, mesmo quando elas eram tortas. Trabalhou durante muitos anos em uma empresa local e gostava de dizer que era respeitado por todos, embora esse respeito muitas vezes tivesse cheiro de medo. Rogério era, para muitos, um homem de família, mas quem olhasse com cuidado descobriria rachaduras profundas nessa fachada. Sua esposa, Elaine, era o terceiro nome importante. Uma mulher de 48 anos, elegante, sempre bem arrumada, com um sorriso que parecia bondade, mas raramente alcançava os olhos. Elaine era observadora, atenta. E embora nunca levantasse a voz, as palavras que ela escolhia carregavam um peso silencioso, como se cada frase tivesse sido pensada para bater onde mais doía. As mulheres da vizinhança costumavam admirá-la, os homens respeitá-la, mas a vizinha idosa, essa ela nunca fez questão de disfarçar o desprezo. E havia mais uma pessoa, Júlia, a filha adolescente do casal, 17 anos, silenciosa demais para a idade, quase sempre trancada no quarto ou caminhando apressada para a escola, com os fones de ouvido apertados demais, como se quisesse bloquear o mundo externo. Ela nunca se envolvia nas fofocas do bairro, mas vez ou outra, durante a confusão no portão no dia 17, foi vista olhando de longe, com uma expressão que ninguém soube interpretar, nem raiva, nem choque. Algo entre alerta e tristeza. Algo que agora, ligado ao pendrive, fazia cada gesto dela parecer muito mais importante do que parecia na época. Essas 4 figuras formavam o núcleo da história. Um núcleo que, de fora, parecia completamente comum. Família de classe média, casa arrumada, carro na garagem, jantares de domingo e discussões fechadas atrás de paredes que não deixavam escapar nada além de leves ecos. Mas por trás dessa aparência limpa, havia uma verdade que vinha fermentando por anos. E o conflito central, aquele que começou tudo, poderia ser resumido em uma frase simples, mas devastadora. Ela foi humilhada publicamente. Foi assim que tudo começou. Ou melhor, foi assim que tudo se tornou visível. Porque, na verdade, o que aconteceu naquele dia foi apenas a ponta de um iceberg que vinha crescendo silenciosamente. A humilhação ocorreu num final de tarde, quando o sol já estava baixo o suficiente para alongar as sombras e deixar o ar mais frio. A rua estava estranhamente movimentada. Crianças voltando da escola, adultos chegando do trabalho, alguns vizinhos conversando perto dos portões. Foi nesse cenário que Rogério surgiu, visivelmente irritado, andando a passos largos, com os olhos faiscando de indignação e com uma expressão de fúria que não deixava dúvidas. Ele queria espectadores, e espectadores foi exatamente o que conseguiu. Dona Almerinda, que só estava ali porque havia ido regar as plantas no pequeno jardim em frente, não entendeu quando ele começou a falar alto, acusando-a de algo que ela nem sequer sabia do que se tratava. As palavras vinham rápidas, afiadas, quase ensaiadas. Alguns vizinhos confusos tentavam entender. Outros mal-intencionados aproveitavam o espetáculo. E ela, com a voz trêmula e os olhos marejados, apenas repetia que não sabia do que ele estava falando. Mas naquela rua, a verdade nunca importou tanto quanto a aparência da verdade. E é por isso que conhecer essas pessoas agora é tão importante. Porque entender quem Rogério realmente era, quem Elaine fingia ser, quem Júlia tentava esconder e quem Dona Almerinda sempre foi, silenciosa, subestimada e carregando feridas profundas, é o que vai permitir que tudo o que vem depois faça sentido. Essas linhas são o mapa. Esses personagens são as peças. E o pendrive é a chave que amarra todos eles de um jeito que ninguém jamais imaginaria. O dia 17 nunca saiu da memória de Dona Almerinda, não porque foi o pior dia da vida dela, embora tivesse sido devastador, mas porque naquele momento específico, algo dentro dela se quebrou de um modo que nunca mais pôde ser consertado. Naquele dia, o bairro testemunhou uma cena que, para muitos, virou apenas fofoca. Para ela, virou cicatriz. Era final de tarde. O céu estava começando a mudar de cor.
aquele tom alaranjado que deixava tudo mais lento, mais exposto, mais frágil. Dona Almerinda estava varrendo a calçada como sempre fazia, um hábito simples que ajudava a organizar a mente. O vento carregava cheiro de chuva distante. O silêncio era agradável. Até que não foi mais. Rogério abriu o portão com tanta força que o impacto ecoou pela rua inteira. O som metálico cortou o ar como se fosse um início de guerra. Ele saiu para fora, caminhando rápido, agressivo, com passos que denunciavam que ele queria plateia. E conseguiu. As portas começaram a se abrir, as janelas levantaram as persianas, as vozes cochicharam. Pessoas surgiam de todos os lados com aquela mistura de curiosidade e sede por drama. "É você mesmo!" Rogério gritou, apontando o dedo para a velha. Ela congelou. O corpo ficou rígido, como se tivesse acabado de ser arrancada de um sonho. O olhar dela buscou o dele, tentando entender o motivo daquela fúria. Mas ele não queria entendimento. Ele queria efeito. "Você acha que eu não sei o que você fez?" Ele avançou mais um passo. "Pensa que engana quem aqui?" Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Era como se as palavras tivessem se transformado em pedras na garganta. O rosto de Rogério estava vermelho, a respiração pesada. Pessoas já se aglomeravam do outro lado da rua. Algumas crianças pararam de brincar. Uma senhora mais nova, vizinha de frente, segurou o celular discretamente pronta para gravar, porque, naquele bairro, registrar a desgraça dos outros era quase um esporte. "Rogério, Almerinda finalmente conseguiu murmurar. "Eu não sei do que você está falando", ele riu, alto, aquele riso que não tem humor, só veneno. "Ah, sabe sim, não finge que não sabe." Ele aproximou o rosto do dela. "Você mexeu onde não devia, entrou onde não foi chamada. E agora quer bancar a inocente?" Ela recuou meio passo, não porque tinha medo de apanhar, mas porque percebia que qualquer palavra naquele momento seria usada contra ela. "Rogério, por favor." Ela tentou. "Eu nunca..." "Cala a boca!" ele gritou. O grito foi tão forte que até quem estava dentro das casas se aproximou das portas. A velha tremeu. O ar ficou pesado. Uma criança começou a chorar, assustada. Foi então que Elaine saiu do portão. Diferente do marido, ela não gritava. Ela apenas caminhava devagar, com aquela expressão que parecia uma máscara. Observou tudo em silêncio. E, em vez de acalmar o marido, disse apenas: "A gente avisou, mas tem gente que não aprende. Foram apenas palavras, mas ditas por alguém com tanto prestígio no bairro. Era o suficiente para transformar dúvida em condenação." As pessoas começaram a sussurrar. "O que ela fez? De novo?" "Eu sempre desconfiei." A velha sentiu o peito afundar, como se estivesse sendo puxado para o chão. Não sabia o motivo daquela acusação. Não fazia ideia do que ele estava falando. Mas sabia que qualquer tentativa de defesa soaria como desculpa, e ninguém acreditaria nela. Foi quando Rogério decidiu ir além. Ele se aproximou ainda mais, até ficar a poucos centímetros de distância. E com a voz mais baixa e mais cruel que já usara com qualquer pessoa, disse: "Você passou dos limites, e eu vou fazer questão de mostrar para todo mundo quem você é de verdade." Era isso. Ele queria destruir. Queria sangue. Queria reputação. E o bairro faminto queria assistir. A velha, com os olhos marejados, apertou o cabo da vassoura. Não para se defender, mas porque sentia que, se soltasse, cairia no chão. Os joelhos tremiam, o coração disparava, o ar parecia desaparecer da rua. Mas nada a preparou para o que veio a seguir. Rogério levantou o braço como se fosse empurrá-la. Não chegou a encostar. Mas o gesto foi o suficiente para causar um choque no ar. Ela recuou instintivamente, tropeçando na própria calçada e caindo sentada no chão. Foi quando alguém do fundo da multidão murmurou: "Tadinha." "Ou será que mereceu?" Outro respondeu. A palavra "mereceu" atingiu a velha como um golpe invisível. Elaine, ao lado do marido, apenas observava.
sem mover um músculo para ajudar, sem demonstrar compaixão, apenas encarando como se estivesse assistindo a um resultado esperado. E então, do alto da porta da casa, algo inesperado aconteceu. Júlia, a filha, apareceu. Não disse nada. Não interveio. Mas seus olhos se encontraram com os de Dona Almerinda. Foi um olhar rápido, apertado, cheio de algo que poderia ser culpa ou medo. Difícil saber, mas importante o bastante para ficar gravado na mente da velha. E foi exatamente nesse exato momento, que o áudio do pendrive ganhou um novo sentido. Porque no fundo do arquivo havia aquele tic-tac repetitivo. O mesmo tic-tac que vinha da casa ao lado. A casa que naquele dia 17 estava completamente vazia, ou deveria estar. Aquilo não era coincidência. Nada disso era. O bairro inteiro participou daquela humilhação. Alguns com palavras, outros com silêncio. Mas todos, de um jeito ou de outro, contribuíram para que a velha ficasse marcada como culpada de algo que nem sequer sabia o que era. E agora, tantos anos depois, a verdade finalmente estava começando a emergir. Antes da humilhação, antes do dia 17, antes de qualquer pendrive ou gravação perdida, existia uma mulher diferente. Uma mulher que ainda sorria com facilidade, que ainda acreditava que as pessoas, no fundo, tinham bondade, que ainda guardava certas esperanças de que o tempo curaria feridas antigas. Mas a vida raramente é gentil com quem tem o coração mole demais. Dona Almerinda sentou-se na cadeira antiga perto da cama, tentando recuperar o fôlego depois de ouvir o áudio pela primeira vez. O silêncio da casa parecia puxá-la para dentro das próprias lembranças, memórias que ela passara anos tentando manter escondidas em caixas invisíveis dentro da mente. Mas agora, como se o pendrive tivesse destrancado algo profundo, elas começavam a emergir. Um cheiro suave de bolo de fubá veio à mente. Era da infância, dos dias em que corria pelo quintal da casa pequena onde vivia com os pais. O som dos passarinhos, as risadas do pai, o cabelo longo que sua mãe penteava com paciência, tudo voltando em fragmentos doces, distantes, como se viessem de uma parte do tempo que já não existia mais. E no meio dessa lembrança, a imagem mais forte de todas, um pequeno caderno azul, capa gasta, folhas amareladas. Era ali que, ainda criança, ela escrevia seus primeiros pensamentos, frases inocentes, desenhos tortos e, anos depois, as palavras que jamais teve coragem de dizer em voz alta. Aquele caderno, mais do que qualquer outro objeto, guardava o que ela era de verdade. Foi também naquele caderno que ela registrou o dia em que perdeu a mãe, e o dia em que, recém-casada, acreditou que finalmente teria sua própria família, e o dia em que o marido adoeceu e todas as responsabilidades do mundo caíram sobre seus ombros frágeis demais para tanto peso. O caderno era testemunha silenciosa de toda a vida dela. Ela respirou fundo, limpando uma lágrima teimosa no canto do olho. O pendrive ainda estava ali ao lado do computador, refletindo a luz fraca. De alguma forma, os dois objetos, o caderno antigo e o pendrive moderno, pareciam ligados, como se ambos guardassem versões distintas da verdade, e foi então que a lembrança mais difícil veio. Ela lembrou de quando Rogério e Elaine se mudaram para o bairro. Na época, ela ainda era mais ativa, conversava com todo mundo, oferecia bolos e chás, ajudava quem precisava. Foi assim que conheceu Elaine, ainda jovem, com uma barriga de 6 meses, uma mão na lombar e um olhar cansado. Almerinda ofereceu um copo de água, e naquela tarde as duas conversaram por horas. A velha contou histórias de quando sua própria filha seria daquele tamanho. Histórias que depois não gostava mais de tocar porque doíam demais. Mas naquele dia, Elaine ouviu. Prestou atenção. Parecia grata. Foi por isso que, anos depois, a distância fria dela doía tanto. Porque a princípio havia sido carinho. As pessoas mudam, murmurou a velha para si mesma, como se tentasse se convencer. Mas nem sempre elas mudam. Às vezes, apenas revelam quem sempre foram. Lá fora, o vento começou a bater na janela, trazendo de volta a imagem dolorosa do dia 17.
O chão frio sob seu corpo quando caiu. O olhar julgador dos vizinhos. A sensação esmagadora de não ter ninguém ao lado. De ser pequena demais diante de tantas vozes que se juntaram com tanta facilidade para acusá-la. Por quê? Por que foi tão fácil culpar alguém tão frágil? Por que ninguém fez perguntas? Por que ninguém tentou entender? Ela nunca teve respostas. Até agora. No pendrive, nos segundos que não conseguiu ouvir completamente, havia um trecho em que a voz de Rogério parecia mais baixa, quase um soluço preso. Algo importante ali. Algo que soava como confissão. Algo que podia explicar tudo. Ela precisava ouvir de novo. Precisava entender cada detalhe, cada hesitação, cada ruído no fundo, mas sabia que não podia ignorar os sinais que sua mente e seu corpo estavam lhe enviando. E esses sinais diziam que ela estava mexendo em algo profundo, perigoso, cuidadosamente enterrado. Para acalmar o coração acelerado, ela se levantou devagar e foi até a cômoda. Abriu a gaveta com cuidado. Lá dentro, envolvido em um lenço florido, estava o caderno azul. O mesmo da infância. O mesmo que a acompanhou pela vida inteira. O mesmo que guardava as memórias que ela nunca teve coragem de dividir com mais ninguém. Ela o abriu na primeira página. A letra infantil dizia: "Quando eu crescer, quero que ninguém mais fique triste." Ela sorriu, amarga, irônico, porque depois de adulta, parecia que era sua própria existência que incomodava algumas pessoas, especialmente Rogério. Virou mais páginas, procurando algo, e encontrou. Algumas anotações antigas escritas nos meses que antecederam o dia 17. Palavras curtas, rápidas, como se ela estivesse tentando organizar pensamentos que não fazia sentido admitir. Eles estão estranhos. Ouvi vozes na casa ao lado. Júlia parece assustada. Rogério mentiu sobre o horário. Algo está acontecendo. Ela nunca mostrou essas páginas a ninguém. Nunca achou que tivessem real importância. Mas agora, tudo fazia sentido, de um jeito que doía. A velha pousou a mão no peito, respirou fundo e murmurou: "Eu não estava louca." E essa simples frase, dita em voz baixa, fez lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto dela, porque durante anos o bairro inteiro a fez acreditar que ela era louca. Pegou o pendrive de novo, como se buscasse coragem, e voltou a sentar diante do computador. Mas antes de apertar play, apoiou as mãos trêmulas no teclado e fechou os olhos. Uma lembrança surgiu: o cheiro do perfume da mãe, o toque do pai segurando sua mão, a promessa que ela fez a si mesma ainda jovem. Nunca permita que alguém te diminua. Ela falhou nessa promessa por muitos anos, mas talvez a verdade guardada nesse pendrive fosse a chance de cumpri-la, mesmo tão tarde. O cursor piscava na tela esperando. Ela abriu o arquivo novamente. E se até aqui essa história está mexendo com você, apenas respira um pouco e continua comigo, porque o que vem agora não é leve. O arquivo abriu. A tela ficou preta por um segundo, como se estivesse se preparando para mostrar algo que não deveria existir. Dona Almerinda aproximou-se mais da mesa, os dedos rígidos, o coração batendo tão forte que ela conseguia ouvir o próprio pulso nos ouvidos. O pendrive estava quente. Quente de verdade, como se tivesse guardado não apenas dados, mas tensão, medo, segredo. Ela o virou na mão. Pela primeira vez, percebeu uma coisa que antes passara despercebida. Havia um pequeno arranhão na carcaça metálica, bem no canto, quase como um corte profundo, e ao lado um ponto escurecido. Fuligem, sujeira antiga, sangue seco? Ela não tinha certeza. Mas aquilo a fez engolir seco. Na parte de trás, impressa numa etiqueta quase apagada, uma data. 1703, 22:14. A exata noite da acusação, da humilhação, da queda. Ela sentiu um frio correr pelas costas. O vídeo começou. Só que não era bem um vídeo. Era uma imagem fixa, escura, parece gravada por uma câmera barata ou um celular antigo. O áudio era claro demais. Uma respiração, depois outra, sussurrada, nervosa, masculina.
A velha aproximou o rosto da tela, tentando entender. Tá gravando? A voz de Rogério. Sem dúvida. Ela reconheceria aquele tom em qualquer lugar. Seco, impaciente, ligeiramente apressado. Um segundo de silêncio. E então, outra voz ao fundo. Mais baixa, feminina, vacilante. Só fala o que precisa falar. Ela quase derrubou a xícara ao reconhecer. Era a voz de Elaine. O coração dela parou por um instante. A gravação continuou. Rogério respirou fundo e começou a falar, num tom que ele jamais usava em público. Eu não queria que chegasse a esse ponto, mas, se der errado, a culpa vai cair nela, não na gente. O sangue de Dona Almerinda gelou. Um som de objetos sendo colocado sobre a mesa atravessou o áudio. Parecia um envelope, talvez documentos, talvez algo mais pesado. E então ele continuou. Ela vive sozinha. Ninguém vai questionar. No fundo, a velha ouviu algo que não conseguiu identificar de primeira. Um ruído estranho. Um choro, um rangido, um estalo de porta. Algo que não pertencia àquele cenário. Ela avançou 10 segundos. O som ficou mais claro. Era Júlia, chorando, e alguém a mandando ficar quieta. Almerinda levou a mão à boca, horrorizada. Foi nesse momento que a gravação atingiu o ponto mais tenso até agora. Rogério, com a voz tomada por um tipo de raiva que ela nunca tinha percebido de perto, murmurou. Se alguém descobrir, acabou. Então lembra, foi ela, só ela. E antes que qualquer conclusão viesse, o áudio cortou abruptamente, como se tivesse sido interrompido por um movimento brusco ou alguém desligando o aparelho às pressas. A tela congelou. Freeze frame. Silêncio absoluto. Dona Almerinda ficou ali, imóvel, sentindo as mãos tremerem tanto que precisou segurá-las no colo. Em sua garganta, um grito preso. No rosto, um misto de medo, indignação e confirmação. A verdade estava ali, mas ainda incompleta. Um fragmento de algo maior. Um pedaço da história que só piorava. E agora ela precisava descobrir o resto, não por vingança, mas por sobrevivência. O pendrive parecia pulsar na mesa, como se guardasse ainda mais segredos, e ela sabia que ia ter que ouvir tudo. O dia seguinte começou como uma faca afiada, entrando devagar, mas doendo desde o primeiro instante. Dona Almerinda não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, ouvia de novo a frase cortante de Rogério. A culpa vai cair nela. Ninguém vai questionar. Aquilo vibrava na mente dela como um eco que não se desfazia. O pendrive continuava sobre a mesa da cozinha, imóvel, mas a impressão era de que pulsava, respirava, aguardava. Ela sabia que aquele fragmento de áudio não era suficiente para provar nada oficialmente. Era forte, gravíssimo, cruel, mas incompleto. E, infelizmente, incompleto demais para enfrentar alguém como Rogério. Ele tinha reputação, relações, influência. E o bairro sempre preferiu acreditar nos mais barulhentos, não nos mais verdadeiros. Antes mesmo de tomar café, ela decidiu mostrar o áudio a Júlia. A menina, ainda acuada pela humilhação que sofrera no portão dias antes, ouviu a gravação com as mãos pressionando o rosto. Quando chegou na parte em que Rogério dizia ela vive sozinha, Júlia tremia tanto que mal conseguia respirar. Ele planejou tudo, murmurou. Ele já sabia que iam culpar você. Almerinda segurou as mãos da menina. E ainda tem mais coisa dentro desse pendrive, tenho certeza. Mas antes que pudessem avançar para outro arquivo, bateram na porta. 3 vezes, fortes, secas. As duas se entreolharam. O som, por si só, já carregava a ameaça. Quando a idosa abriu, encontrou Rogério parado na frente, os braços cruzados, o queixo erguido. Atrás dele, Elaine, com o olhar baixo, como se estivesse ali por obrigação. Ou chantagem. Precisamos conversar, disse ele, sem pedir permissão para entrar. Entrou mesmo assim. O clima ficou pesado, quase sólido. Um silêncio cheio de eletricidade. Júlia recuou para perto da mesa, ocultando o pendrive com o corpo, mas Rogério percebeu. E sorriu de lado.
Então é verdade, murmurou. Você achou. A idosa sentiu o estômago cair. Ela tentou ganhar tempo. Achei, sim. E tem coisas lá que explicam muita coisa que vocês esconderam. Ele aproximou-se. Cuidado com o que acha que entendeu, velha. Às vezes uma gravação não mostra tudo. Ela encarou firme. Mostra o suficiente. Nesse momento, Elaine deu um passo à frente. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse passado a noite chorando. Por favor, disse ela num fio de voz, não mexe nisso. Vai piorar tudo. Isso acendeu em Almerinda uma luz de alerta profunda. Elaine não parecia cúmplice, não parecia vilã, parecia prisioneira. Mas Rogério não lhe deu tempo para pensar. Se você continuar mexendo com isso, ele disse num tom cortante, vai se arrepender. Já faz tempo que o bairro inteiro desconfia de você. Basta uma fagulha, e ele deu de ombros como se fosse óbvio. Uma acusação certa, na hora certa, para a pessoa certa. Almerinda sentiu o ar sumir. O aviso estava dado, a ameaça claramente colocada. Assim que eles saíram, Júlia trancou a porta às pressas. Ele sabe, sussurrou. Ele sabe que você ouviu. Ele vai tentar pegar esse pendrive. E não demorou muito para verem que isso era verdade. Porque no mesmo dia, um boato começou a circular pelo bairro, rápido demais para ser coincidência. Dona Almerinda estava envolvida em um esquema. Diz que ela escondia dinheiro. Parece que ela manipulou umas coisas contra o próprio sobrinho. Mentiras. Todas. Mas espalhadas com precisão cirúrgica. E enquanto isso, alguém deixou um papel anônimo embaixo da porta dela com apenas 3 palavras: pare ou cai. O mundo parecia encolher ao redor dela. E só havia uma saída: ouvir o restante daquele pendrive. A verdade completa. Antes que Rogério pudesse apagá-la ou apagá-la. Dona Almerinda fechou as cortinas, apagou as luzes e trancou a porta com 2 voltas na chave. O bairro inteiro agora parecia respirar de forma estranha, como se cada vizinho estivesse olhando pela janela, esperando um deslize, uma prova, um ruído. Mas naquela cozinha silenciosa, só existiam 2 pessoas, ela e Júlia, e o pendrive, agora iluminado apenas pela tela do notebook. A senhora tem certeza? Perguntou a menina hesitante. Mais do que nunca, respondeu a velha sentando-se. Eles já começaram a atacar. Agora é descobrir tudo ou ser esmagada. Ela clicou no segundo arquivo. Desta vez, não era apenas áudio, era vídeo. E o que apareceu na tela fez o corpo das 2 enrijecer imediatamente. Uma sala estreita, mal iluminada. A câmera parecia estar apoiada num móvel baixo, inclinada para cima, captando a imagem de uma mesa. Sobre ela, papéis, envelopes e, ao fundo, uma pequena televisão ligada sem som. Rogério entrou no quadro, visivelmente nervoso, mexendo no celular. Isso aqui precisa parecer convincente, dizia ele para alguém que não aparecia. Ela é velha, frágil. Vão acreditar sem questionar. Depois, outra pessoa entrou no quadro. Elaine. Mas não a Elaine submissa e calada que estivera na casa de Almerinda. Essa Elaine tinha um olhar tenso, mas firme, e segurava um envelope pardo, o mesmo que, segundo os boatos, incriminava a vizinha idosa. Ela colocou o envelope sobre a mesa com força. A câmera tremeu levemente. Eu não quero continuar com isso, ela disse respirando fundo. É errado, Rogério. Você sabe que é errado. Errado? Ele riu. Errado é o que ela fez com a gente. Elaine balançou a cabeça. Ela não fez nada. Ele se aproximou, ameaçador. Ela viu. E se ela falar, acabou para mim. Você sabe, acabou para nós. A velha sentiu um frio na espinha. Viu o quê? Quando? Do que eles estavam falando? A gravação respondeu antes que ela pudesse formular qualquer hipótese. Rogério continuou. Se ela contar sobre a noite no portão, sobre o que ouviu, sobre aquele negócio com o recibo, eu perco tudo. Elaine cruzou os braços. Mas você falsificou aquele recibo e depois culpou a sua própria irmã.
O silêncio na cozinha da idosa foi imediato e pesado. Júlia cobriu a boca. O recibo é sobre isso tudo. O vídeo seguia. Você não entende, Rogério gritou. Eu fiz aquilo para proteger a família. Não fez, não, retrucou Elaine, com lágrimas nos olhos. Você fez para proteger a si mesmo. A tensão no vídeo estava tão densa que parecia palpável. E então aconteceu. Rogério puxou o envelope, abriu, espalhou papéis na mesa. Todos eram impressos, cópias, recibos. Mas um deles chamou a atenção. Tinha uma assinatura que Almerinda reconhecia imediatamente, a dela. Falsificada. A velha sentiu o corpo inteiro formigar. O vídeo avançou sozinho, como se o arquivo tivesse sido editado para pular direto à parte mais pesada. A câmera agora mostrava apenas Elaine, sentada, chorando, enquanto Rogério caminhava de um lado para o outro. Você vai guardar isso, ele disse apontando para o pendrive. E, se der errado, você diz que achou na casa dela. Entendeu? Elaine chorou mais forte. Eu não quero fazer isso. Vai fazer, disse ele, frio. Eu digo para o bairro inteiro o que você fez quando era adolescente. A mulher congelou. Chantagem, intimidação, domínio psicológico. E era tudo claro, nítido, indiscutível. O vídeo terminou com Rogério jogando o pendrive na gaveta e a tela ficou escura por 3 segundos antes de encerrar. Na cozinha, Dona Almerinda respirou fundo, com o peito subindo e descendo, como se tivesse corrido por quilômetros. A prova estava ali, toda, completa, indestrutível. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu algo diferente tomando seu corpo. Não era medo, não era indignação, era justiça. Agora acabou para ele, sussurrou Júlia com os olhos brilhando. Agora acabou. A velha fechou o pendrive na mão com força. Não, minha filha. Agora é que começa. A manhã seguinte amanheceu diferente. Não porque o sol estivesse mais forte ou porque o vento estivesse mais fresco, mas porque algo dentro de Dona Almerinda tinha mudado. Pela primeira vez em muitos dias, ela não acordou com medo. A sensação agora era outra. Determinação. Uma força silenciosa, funda, quase ancestral. Ela abriu o portão com calma, segurando o pendrive no bolso do casaco. O bairro parecia observar. Cada vizinho que passava olhava rápido demais, desviava rápido demais, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer, mas preferisse fingir neutralidade. Júlia caminhava ao lado dela, pequena, mas firme. A menina segurava uma pequena pasta com os papéis impressos do vídeo. Cada frame, cada palavra, cada prova. A senhora tem certeza? Perguntou a garota, a voz trêmula. Isso vai mudar tudo. Justamente por isso eu vou, respondeu Almerinda. E é por isso que você não vai entrar. Deixa que eu resolvo. Foram até a delegacia do bairro. Uma porta simples, uma fila curta, alguns olhares pesados. Mas quando a idosa colocou o pendrive sobre o balcão e disse: "Quero registrar uma denúncia completa", a atmosfera mudou. O policial que a atendeu parecia desconfiado no início, mas bastou o primeiro trecho de áudio para que ele arregalasse os olhos. Quando chegou ao vídeo, ele respirou fundo e pediu: "Dona, a senhora pode esperar um pouco? Vou chamar o delegado." Do outro lado da porta fechada, Almerinda ouviu vozes tensas, passos rápidos, cadeiras arrastando. Júlia apertou sua mão. Minutos depois, o delegado abriu a porta. "A senhora fez muito bem em trazer isso. A investigação vai começar imediatamente." Ele não explicou mais nada. Só pediu cópias, anotou nomes, datas, horários e chamou mais 2 policiais. E foi aí que tudo aconteceu. Rogério, que havia sido chamado para prestar esclarecimentos, chegou com a postura arrogante de sempre. Mexia no celular, bufava alto, dizia que tinha coisas mais importantes para resolver. Mas quando viu Almerinda, e pior, viu os policiais segurando a pasta de documentos e o pendrive lacrado, sua expressão mudou. Foi como ver um castelo rachando. "Isso é ridículo", disse ele, rindo sem humor. "Ela está inventando tudo. Isso aí ela fabricou." Mas o delegado respondeu com uma tranquilidade que fez até Júlia se endireitar.
Então o senhor não terá problema nenhum em assistir o vídeo comigo. A porta fechou. O silêncio do corredor era quase religioso. E quando a porta abriu de novo, não levou nem 5 minutos, Rogério saiu pálido. Tão pálido que parecia alguém que tinha acabado de ver a própria alma no espelho. Os policiais o seguraram pelos braços e ele não protestou. Não gritou. Não discutiu. Só disse uma frase antes de ser levado. A culpa era dela. Ela me obrigou. Mas ninguém acreditou. Porque ninguém precisava mais acreditar. Estava tudo ali. Elaine também foi chamada. Entrou chorando, tremendo, e confessou tudo. Disse que tinha sido ameaçada por anos, que vivia com medo, que só tinha obedecido porque não tinha forças para enfrentar Rogério sozinha. E quando viu Almerinda, ela chorou ainda mais. Me perdoa. Por favor, me perdoa. A idosa tocou sua mão com gentileza. Você também foi vítima, minha filha. Agora a vida vai te dar uma chance de respirar. Naquele dia, o bairro mudou. Os olhares mudaram. As conversas mudaram. As pessoas que antes cochichavam mentiras, agora cochichavam verdades. As que antes a julgavam, agora a abraçavam. E as que antes a condenaram sem saber, agora pediam desculpas. Não era apenas justiça legal, era justiça moral. Daquelas que não vêm de tribunais, vêm do coração das pessoas. Dona Almerinda voltou para casa com uma sensação rara. A de ter vencido não apenas uma batalha, mas uma sombra. Uma sombra que tentaram jogar sobre ela, e que agora estava exposta para sempre. Na porta de sua casa, antes de entrar, ela disse apenas: que Deus proteja quem nunca teve voz, e que nunca falte luz para quem viveu tanto tempo na escuridão. E sorriu. Um sorriso simples, pequeno, mas definitivo, porque depois de tudo, ela finalmente podia respirar sem medo. Se essa história te tocou, salva o vídeo para rever depois e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A casa de Dona Almerinda estava silenciosa naquela noite. Um silêncio diferente do silêncio de medo ou do silêncio de desconfiança. Era um silêncio de fim, de alívio, de recomeço. Júlia preparava chá na cozinha, cantarolando baixinho, como não fazia há semanas. A menina parecia mais leve, como se um peso enorme tivesse finalmente escorregado de suas costas pequenas. E Almerinda, sentada na poltrona encostada à janela, observava o movimento discreto da rua, sentindo o tipo de paz que só chega depois de uma tempestade longa e cruel. Sobre a mesa, o pendrive estava guardado dentro de um envelope branco. Agora lacrado, catalogado, protegido. Já não era um inimigo silencioso carregado de ameaça. Agora era prova. Prova viva, incontestável, da verdade que finalmente veio à tona. Ela passou o dedo sobre o envelope, como se testasse se aquilo tudo tinha sido mesmo real. Se o peso que carregou nos ombros durante tanto tempo realmente tinha caído. A resposta veio quando ouviu Júlia chamando. Dona Almerinda, o chá tá pronto. A velha sorriu. Obrigada, minha filha. Já vou. Mas antes de levantar, ela ouviu um som vindo da sala ao lado. Um pequeno estralo, algo caindo devagar, como se tivesse sido deslocado por alguma corrente de ar. Quando virou o rosto, viu a porta do armário antigo, o mesmo onde encontrara a caixa esquecida do sotão alguns dias antes, ligeiramente aberta. Estranho. Ela jurava ter fechado aquela porta. Curiosa, levantou-se com calma e caminhou até lá. Cada passo ecoava no piso de madeira. Quando abriu o armário completamente, notou que uma das gavetas internas estava um pouco fora do lugar. Não muito, apenas alguns centímetros, o suficiente para chamar atenção. Com as mãos trêmulas, não de medo, mas de pressentimento, ela puxou a gaveta. Dentro havia o de sempre: toalhas antigas, um porta-retratos sem foto, um estojo velho de costura, mas no fundo, quase escondido, havia algo novo, algo que não estava ali antes, ou que talvez estivesse, mas ela nunca tinha notado. Um pequeno dispositivo preto, quadrado, finíssimo, com um adesivo vermelho desbotado. Ela o segurou pela lateral e o levantou, levando até a luz da sala.
Não era um pendrive. Era menor, mais moderno e, de certo modo, mais perigoso. "O que é isso?" murmurou. Júlia apareceu na porta, enxugando as mãos no pano de cozinha. "A senhora encontrou outra coisa?" Almerinda virou o objeto na mão. Não havia marca, não havia etiqueta, nada que indicasse o que guardava. Mas quando apertou o pequeno botão lateral, uma luz minúscula acendeu. Vermelha, contínua, quase ameaçadora. Parece... Júlia tentou adivinhar. Uma espécie de gravador? A velha engoliu seco. Um segundo depois, a luz vermelha começou a piscar. Uma vez, duas, três. E então, como se respondesse a um chamado silencioso, uma pequena tela se acendeu no dispositivo. E apareceu uma frase. Arquivo 02. Não abra sozinha. O coração de Almerinda bateu mais forte, mas não de medo, de reconhecimento. A história que ela achava ter terminado não tinha terminado. Ainda havia algo, um segundo arquivo, uma segunda verdade. Um outro segredo que alguém tentou esconder, talvez com mais empenho ainda que o primeiro. Ela olhou para Júlia. "Parece que..." sussurrou. Alguém queria que isso nunca fosse encontrado. A menina arregalou os olhos. "A gente vai abrir?" A idosa respirou fundo, encarando o pequeno dispositivo como quem encara uma nova sombra prestes a revelar um novo sol. "Não agora", respondeu, guardando o aparelho no bolso do casaco. "Mas alguém vai precisar ouvir o que está aqui dentro." Os olhos dela brilharam, não de medo, de conhecimento, de certeza. Porque se o primeiro arquivo destruiu uma mentira, o segundo poderia destruir uma vida inteira. Ela fechou o armário devagar e sorriu. Um sorriso antigo, cansado, mas pronto. Pronto para o próximo capítulo. O que ninguém sabia é que naquela mesma gaveta havia outro arquivo, e quando alguém o abriu, descobriu algo ainda pior. Quer saber? Clica no vídeo ao lado.